mais uma vez bem-vindos ao canal Fashion Lee. Hoje eu tô gravando aqui num lugar um pouquinho diferente. Tô gravando sozinha, fazendo um teste, sempre o Felipe tá gravando pra mim, então eu vou tentar me virar sozinha pra fazer uma make pra vocês, que já faz um tempo que eu não gravo fazendo make, né? Então eu vou fazer uma make assim um pouquinho mais colorida, um pouquinho mais verão, e eu espero que vocês gostem, tá? Vamos começar? Eu vou usar esse kit de pincéis rosa que eu recebi da lojinha, Rosa Choque, da Cleia, que em breve eu vou fazer uma resenha com eles para mostrar para vocês. Então eu vou começar usando o meu jumbo da NYX, o Milk, em toda a pálpebra móvel e esfumando com o próprio dedo um pouquinho acima. Pode subir um pouquinho aqui que já ajuda a iluminar. Só para dar aquele fundo para uniformizar. Mais um pouquinho aqui. Esse jumbo ele vai servir como base para sombra. No outro olho a mesma coisa. Eu já tô com a pele feita, os produtinhos que eu usei eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora pro verão, meninas, são, como vocês já devem ter visto em alguns lugares, são cores mais vibrantes, são cores mais, né? Eu vou usar dessa minha paleta de 120 MAC. A parte que não tem a fitinha, que é essa de cima. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Então é essa parte. E eu vou usar, vou começar usando, deixa eu me ver, esse amarelinho aqui que é em cima desse laranja, tá? Vou pegar um pincelzinho do kit para aplicar. Vou começar com esse aqui. Esse kit é todo em cerdas sintéticas. Eu gostei bastante porque ele pega menos produto, né? Então, ó, meninas, eu deixei um cantinho aqui que eu vou passar uma sombra mais clarinha no começo. E eu venho com esse amarelo até mais ou menos um terço da pálpebra. Não chego até o meio. Certo? Do outro lado, mesma coisa. Esses pincéis são muito bons, meninas, muito bons. Eu testei o de blush e o de delinear, que ele tem dois tamanhos de chanfrado que são excelentes para delinear. E quando eu for fazer a resenha eu vou mostrar pra vocês. São muito bons, muito mesmo. Com o mesmo lado do pincel, com o mesmo pincel, desculpa, vou aproveitar o outro ladinho dele. Eu vou aplicar, contando de cima pra baixo, a terceira sombrinha no início, que é um creme. É uma sombrinha mais iluminadora. Então eu vou passar aqui e desce um pouquinho. Pra dar aquele degradê, já esfumando um pouquinho com o amarelo. Mesclando, né? Como ela é uma sombra creme, então ela não vai ficar aquele brancão, tá? Aí, eu vou pegar um outro pincel um pouquinho mais largo, parecido com aquele. Vou mostrar a diferença aqui pra vocês verem. Esse aqui era um pouquinho mais fininho, né? E esse aqui um pouquinho mais larguinho. E venho com o laranja que tá abaixo do amarelo que eu usei. Aqui na minha pálpebra. Sem subir pro côncavo. Deixa eu dar uma batidinha. Tirar o excesso. Mesclando com esse amarelo e trazendo ele aqui mais pro fim.
Tá dando pra ver? No outro olho, mesma coisa, já misturando com o amarelo. Até o ossinho aqui do côncavo. Fazendo ele, deixando aqui, ó, esse espacinho. Com o outro ladinho desse mesmo pincel, eu venho nesse vermelho aqui, ó. Tem o de baixo e esse aqui, que é do lado na mesma linha do amarelo que eu usei e do laranja. Então, com o mesmo pincel, eu venho aqui no vermelho e dou uma esfumadinha, fazendo aquele Vzinho do côncavo, ó. Trazendo pro côncavo, certo? Mesclando com o laranja, fazendo degradê para que as cores não fiquem muito marcadas, né? Procurando esfumar. E aqui do outro lado a mesma coisa. Fazendo aquele Vzinho do côncavo. Puxar meu espelho aqui mais próximo para ver melhor. Mesclando com o laranja. Pegar um pouquinho mais daquele laranja que eu usei, meninas. E aplicar aqui por cima, dando batidinhas para ficar bem mescladinho com esse vermelho. Para ficar um degradê bonito. Trazer um pouquinho mais o vermelho pra cá. Aí vocês vão olhando e vão tentando igualar, certo? Feito isso, eu vou pegar um pincel de côncavo, que esse kit ele não tem pincel de esfumar, mas ele tem esse de esfuminho aqui, ó, que vem como se fosse no fundinho de lápis de olho, né, que ele é muito bom para essa área de baixo. Mas eu vou pegar esse, que é um que eu recebi de brinde lá da lojinha, e eu venho nessa parte aqui, ó, do lado da fitinha da paleta, e venho nesse marronzinho aqui, o terceiro, 1, 2, 3, da terceira fileira, que é o marrom mais terroso. Um pouquinho mais terroso, tiro o excesso e dou uma mescladinha aqui no meu côncavo. Esfumando. Certo? Tiro o excesso e venho esfumando aqui com esse vermelho, com esse laranja e com esse amarelo que eu apliquei. Mais um pouquinho, esfumando, sem deixar muito marcado. Aí eu pego com esse esfumar a mesma sombrinha que eu usei aqui no início, aqui com a pontinha, e faço a mescla com esse marrom aqui, ó. Então, mesma, para iluminar aqui em cima, para não ficar aquele marronzão, né, chapado, para ficar uma maquiagem com um efeito mais bonito. Mais um pouquinho. E aí eu vou fazer aquele truque, pegar um pedacinho do Micropore, né? Eu uso esse aqui, mas você pode usar qualquer um. Vou pegar um pedacinho, porque esse Micropore vai me auxiliar no acabamento do canto do olho e no meu delineado também. Então eu venho e coloco ele aqui um pouquinho mais deitado e deixando essa sobrinha aqui do olho embaixo e um pouquinho mais inclinado. Tem um barulho.
E aqui também nesse lado. E eu venho com aquele pincelzinho, um pincelzinho que tem aqui no kit, que ele é um chanfrado mais arredondado. Eu venho no preto da minha paleta de 120 cores. Eu venho nesse preto aqui. Pego um pouquinho, tiro o excesso porque esse preto é bem forte. E eu vou começar a fazer a marcação, puxando aqui pro côncavo um Vzinho, abaixo do ossinho do côncavo e trazendo aqui pra dentro, esfumando com aquele vermelho que eu fiz, certo? E linkando aqui com a parte de baixo. Então, meninas, agora eu tô reforçando um pouquinho aquele marrom aqui do côncavo. E dando uma esfumadinha melhor aqui, naquele preto, pra não ficar uma coisa muito marcada. Certo? E vamos para o delineado. Vou pegar aqui o pincelzinho do kit. E depois do delineado eu vou fazer o acabamento com as cores de sombra que eu usei aqui em cima, na parte de baixo. Primeiro eu vou fazer o delineado. Então eu vou usar, são 2 tamanhos de pincéis para delinear nesse kit. Chanfradinho. Eu vou usar o menorzinho, ele tá pretinho assim porque eu já tinha usado. E vou pegar meu delineador em gel, lá da lojinha Rosa Choque também. Todos os produtos que eu estou usando são da lojinha, eu vou deixar o link aqui embaixo, a listinha do que eu usei. E eu vou aproveitar a linha aqui do meu micropor para fazer o delineado. Eu gostei bastante desse pincelzinho menor, porque você consegue fazer um tracejado bem fininho. E o delineado fica bem bonito, bem delicado. Você consegue ter bastante firmeza para fazer o delineado com ele. E você vai acertando aos pouquinhos. Já linka aqui embaixo com a raiz dos cílios até o meio do olho, como eu falei. Aproveitando, eu tô fazendo um delineado bem puxado, meninas. Do outro lado, mesma coisa. Seguindo a linha do micropor. Puxando aqui pro olho. Aí o delineado, cada uma faz como tá acostumada, né? Eu, como eu falei, sinto mais segurança fazendo com micropor, mas vocês podem fazer como vocês têm mais segurança. Quem tem mais prática para fazer sem, faz. Porque, como eu falo, né, meninas, eu não sou maquiadora, eu só me aventuro a fazer maquiagem porque é uma coisa que eu gosto, mas eu tô aprendendo, assim como muitas que estão me assistindo também estão aprendendo. Então, é normal que eu tenha uma certa insegurança para algumas coisas ainda. Mas eu espero que vocês estejam gostando. Vou acertar aqui o outro olho no comecinho. E com o mesmo restinho de produto que ainda tem aqui, vem linkando aqui embaixo. Quero pedir desculpa se eu sair um pouquinho do enquadro, mas é que gravando sozinha fica difícil. Eu quis fazer esse teste para ver como eu me saía. E eu vou tirar o micropor, tá? Se ficar aqui, ó, um pouquinho borradinho como ficou, é só pegar uma haste flexível, um pouquinho de demaquiante e acertar. Então não tem problema nenhum se isso acontecer.
excesso. E eu vou reforçar esse delineado com aquele pincelzinho chanfrado que eu passei do kit, o arredondadinho no preto. Eu vou reforçar aqui no meu preto, por cima do delineado, que isso ajuda a segurar mais tempo o delineado e fixar melhor. E também corrige alguma falhazinha, caso na hora de delinear não fique assim tão perfeito, a sombra ajuda a corrigir, só seguir o tracejadinho, certo? Aí eu venho com aquelas sombras, o primeiro pincelzinho que eu fiz, aqui a maquiagem, naquela sombra creme que eu passei no início, dou uma iluminadinha aqui embaixo e aqui também nos dois lados. Venho com aquele amarelo, passo aqui do ladinho, para fazer o mesmo degradê ou semelhante com o que eu fiz em cima, tá? E naquele laranja que eu usei antes do vermelho, aqui embaixo. Agora eu vou pegar um lápis preto, vou usar o meu da Milani, a prova d'água. Vou passar na linha d'água. Quem preferir, uma outra opção também é passar um lápis branco na linha d'água. Pode passar. Eu vou passar o preto. Só corrigir aqui para não ficar muito exagerado esse tracejado. Então, umas correções. Como eu passei a sombra, às vezes ele fica um pouquinho... E maquiagem é isso, meninas, é ir acertando e vendo onde precisa corrigir, onde precisa arrumar, retocar e fazendo. Sai um pouquinho do laranja aqui, certo? E venho com a minha máscara de cílios. Eu vou usar na raiz dos cílios, porque é máscara lavável. Eu vou usar essa aqui da Maybelline, que é a Volume Express, na raiz dos cílios. Por que é lavável na raiz dos cílios? Porque aí os cílios não ficam muito pesados, porque geralmente máscaras à prova d'água, elas costumam deixar os cílios um pouco pesados. E se você usa na raiz dos cílios, ela lavável, ela não cai tanto o cílio. E a de falsias eu vou usar no restante. Quem quiser usar cílio postiço, pode usar. Passa quantas camadas quiser, quanto mais passar, mais definido vai ficar, né? Então, aí fica a critério de cada um. Passar um pouquinho aqui embaixo. E aí eu venho com o pincelzinho de blush muito fofo, que o kit tem 3, que servem tanto para pó quanto para... Esse aqui é bom para iluminador, que ele é menorzinho. E eu, tanto para pó quanto para blush, né? Para contorno, essas coisas. E eu vou usar o meu... Nossa, gente, o dedo todo preto. Vou usar o meu Soleil da Vult. O meu é o número 2. Que eu já mostrei ele em alguns. Eu bato assim nos dois. E... que ele é um tomzinho mais terroso. Acho que vai ficar melhor pra fazer essa make. Passa bem no contorno do rosto. Tá? E o batom que eu vou usar, como os olhos já estão bem coloridos assim, eu vou usar esse que eu comprei da ARC, que ele é um rosinha assim. Ele é o 336 da nova linha da ARC. Eu vou usar ele
que é um batom mais nude, para não ficar muito marcadinha essa maquiagem. E é isso, meninas, a make de hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Quem puder se inscrever, ajudar a divulgar o canal, curtir o vídeo, né? Dar sugestões aqui embaixo, se vocês gostaram, se não gostaram, dicas de makes que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. E um beijo, até a próxima. Sejam sempre bem-vindos ao canal Fashion Lee. Daí só me ensina onde é que eu ligo, quando eu for ligar. É, aqui ó, você vai apertar um botãozinho aqui. Porque ele tem a câmerazinha? Tá, e daí aperta play, só. Não, só ele. Só ele já começa a gravar? Já. Tá. Apertou, tá gravando. É só você ver se caiu a bolinha vermelha piscando. Eu não vi. Tá a bolinha vermelha. Tá.